Bom, pessoal, vamos lá. A segunda parte da aulinha da semana. A grandeza que a gente vai comentar agora é a capacidade, tá? A gente vai ver que os conceitos de capacidade e volume, eles são bem parecidos, tá? Mas não são totalmente iguais. Capacidade é aquilo que um objeto consegue transportar, ou seja, é uma noção que a gente usa normalmente para líquidos, ok? Uma garrafa, um galão, um tanque, um aquário, enfim. O volume, ele já é a quantidade de espaço que um objeto ocupa, ou seja, qualquer objeto, ele ocupa um espaço. Então, qualquer objeto vai ter um volume, tá? A capacidade seria o volume interno que um objeto possui, né? O que cabe lá dentro, tá? Então, vamos lá. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para capacidade é o litro, ok? Mesmo esqueminha de transformação que a gente utilizou para comprimento e para massa, a gente vai usar aqui também, tá? O litro, ele tem os seus submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro, tá? Repara que os nomes são bem parecidos, né? Muda só a unidade padrão mesmo. E também tem os seus múltiplos, decalitro, hectolitro, quilolitro. As unidades mais utilizadas aqui são o litro e o mililitro, não é isso? Por exemplo, quando a gente compra uma garrafa de refrigerante, aquela garrafa grandona, garrafa PET, são 2 litros. Ou uma garrafa de água, 1,5 litro. Ou um galão de água, 20 litros de água, não é isso? O mililitro é usado para recipientes menores, né? Já que o mililitro é menor que o litro, é 1000 vezes menor, né? Uma latinha de refrigerante, ou aquelas garrafas de vidro, que tem também de Coca-Cola e outros refrigerantes, ou ainda uma caixinha de suco, enfim. Mas o jeito de fazer as transformações aqui é o mesmo que a gente utilizou ainda há pouco. Então vamos lá, 2,25 litros eu quero passar para mililitro. Esse tamanho aqui é o tamanho de algumas garrafas de refrigerante, né? A capacidade de algumas garrafas de refrigerante. Como do litro para o mililitro, são 3 casas, 1, 2, 3, e eu estou indo de uma unidade maior para uma menor, então eu vou multiplicar por 1000. Multiplicar porque eu estou indo de uma unidade maior para uma unidade menor, e por 1000 por serem 3 casas. Tudo bem? Como aqui eu tenho 2 casas decimais, a vírgula vai andar 1, 2 casas decimais, e na terceira, por causa desse zerinho aqui, acabaram as casas decimais, a gente acrescenta um zero. Então vai ficar 2.250. Tudo bem? Ou seja, 2,25 litros é o mesmo que 2.250 mililitros, ml. Tá bom? E se eu quiser fazer o contrário, de mililitro para litro, agora eu estou indo de uma unidade menor para uma maior, então eu vou dividir. E como são 3 casas também, 1, 2, 3, eu vou dividir por 1000. Essa quantidade aqui, essa capacidade, 350 ml, é, por exemplo, o conteúdo de uma latinha de refrigerante, né? Normalmente todos os refrigerantes vêm em latinha desse tamanho, cabe com essa quantidade. Dividir por potência de base 10 é andar com a vírgula para a esquerda. Ah, mas 350 não tem vírgula. Tem, cara, que ela está lá no final, não precisa aparecer. Tenho que andar 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3. Ela vai ficar lá na frente do 3. 0,350 litros, no caso aqui, né? Ah, professor, esse zero aqui. Claro que eu tenho que botar o zero aqui, senão a vírgula fica solta, né? Não pode.
O senhor tinha dito antes que o zero, quando é o último algarismo, nas casas decimais, ele não precisa aparecer. Por que colocou ele aí? Ele não precisa, mas ele pode aparecer. Se eu quiser, eu posso tirar também. Ó. É a mesma coisa. 0,35, 0,350 representam a mesma quantidade. Tudo bem? Então, fiz a transformação de ml para litro. 350 ml corresponde a 0,35 litros. Ok? Agora a gente vai falar do volume, né? A quantidade de espaço que um objeto ocupa. Qualquer objeto. Né? Um caderno, um lápis, um tênis, enfim, qualquer objeto. No SI, a unidade padrão é o metro cúbico, que é representado pela letra M, né, de metro, e o cúbico, na verdade, é o expoente 3. Esse expoente 3 aqui, ele significa para a gente que agora nós estamos trabalhando com 3 dimensões, ou seja, se é um objeto e ocupa espaço, são figuras tridimensionais, né? Eles têm comprimento, largura e profundidade. É isso que esse 3 significa, ok? Metro cúbico tem os seus submúltiplos, bem parecido com o metro, olha lá, com a escala métrica, né? E tem os seus múltiplos. A diferença é que agora tem esse expoente 3 em todos, ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. As unidades mais usadas aqui são o metro cúbico e o decímetro cúbico. E nós já vamos até falar o porquê disso, daqui a pouquinho, tá? Só que tem uma diferença. Por conta desse expoente 3, para cada casa que a gente se desloca aqui, a gente não multiplica agora por 10, não. A gente vai multiplicar por 1000, tá? Ou seja, para cada casa que eu ando para a direita, são 3 zeros, ou 3 casas decimais à direita. E para a esquerda, 3 casas decimais à esquerda, tá? Então, vindo para cá, ó, multiplico por 1000, multiplico por 1 milhão, multiplico por 1 bilhão. Para cá, divido por 1000, divido por 1 milhão, divido por 1 bilhão. 3 zeros, 6 algarismos zeros, 9 algarismos zeros. Ok? Coloquei no exemplo de metro cúbico para decímetro cúbico e de metro cúbico para hectômetro cúbico, para a gente ver como vai funcionar, tá? Então vamos lá. Eu quero passar 5 metros cúbicos para decímetro cúbico. Uma casa apenas. Mas aqui, como tem esse expoente 3, nós vamos multiplicar. Ah, é uma casa só. Vamos multiplicar por 1000. Então, ó. E por que multiplica? Multiplica porque a gente está indo para a direita, né? De uma unidade maior para uma unidade menor. 5 vezes 1000, 5.000. Ou seja, 5 metros cúbicos corresponde a 5.000 decímetros cúbicos. Beleza? E nesse exemplo aqui, que a gente vai fazer de uma unidade menor para uma unidade maior. Estamos indo para a esquerda, então a gente vai dividir. E por quanto que eu vou dividir? Está vendo que são 2 casas? Opa, perdão, aqui ó, são 2 casas. Tranquilo? Se são 2 casas, eu vou dividir por 1000 2 vezes, dividir por 1000 e dividir por 1000 de novo, ou seja, eu vou dividir por 1 milhão. Então vai ficar aqui no nosso exemplo, 75.057,8 dividido por 1 milhão. 3 zeros para cada casa que a gente caminha, tá? De novo, não precisa armar a conta, hein? Opa, aqui não é igual não. O sinal é de divisão. Perdão. Olha lá. Pronto. Divisão. Para cada casa que a gente vai para a esquerda,
Perdão, como eu estou dividindo por 1 milhão, para cada algarismo 0, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Está faltando uma. Vou ter que acrescentar um 0. Então, vai ficar assim. 075, 057, 8. E a vírgula lá na frente, ó, ela estava aqui, entre o 7 e o 8, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula não pode ficar solta, outro 0 lá na frente. Tudo bem? Então, 75.057,8 metros cúbicos são, na verdade, 0,0750578 hectômetros cúbicos. Fiz a transformação, ok? Então, para cada casa que a gente se desloca aqui, 3 algarismos zeros. Multiplicando se for para a direita, dividindo se for para a esquerda. Tudo bem? Lembra que a gente falou que capacidade e volume são muito parecidos, né? Os conceitos deles se confundem. Na verdade, eu até falei para vocês que capacidade é o volume interno de um objeto. Então, existe uma relação de equivalência entre eles. E a relação é exatamente essa, ó. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Tá bom? Então, uma caixa d'água, por exemplo, que tem essa capacidade de 1000 litros de água, o volume que ela possui é de 1 metro cúbico. Ok? Uma garrafa d'água que tem essa capacidade de 1 litro, o volume que ela possui é de 1 decímetro cúbico. Tá bom? E, por fim, nós vamos falar da nossa última grandeza do dia, que é a área. A área é a região ocupada por uma figura plana. Ah, professor, outro dia escutei meu avô falando que a casa dele tem 100 metros quadrados de área. A casa é uma figura plana? Não. Mas quando você mede a área que uma casa ocupa, você está considerando somente o chão, né? Então, aí sim seria uma figura plana, representação de uma figura plana. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a medida padrão para a área é o metro quadrado. Também tem os seus submúltiplos e os múltiplos, né? Esse 2 aqui, ó, indica que nós agora estamos trabalhando com 2 dimensões, comprimento e largura. Se aqui, por conta do expoente 3, para cada casa que a gente se deslocava, a gente multiplicava por 1000 ou dividia por 1000, agora, como o expoente vale 2, para cada casa que eu me desloco, eu multiplico por 1000, se for para a direita, ou por 100, se for para a direita, ou divido por 100, se for para a esquerda. Tudo bem? Então, vamos ver como é que vai ficar. Os mais utilizados aqui são o quilômetro quadrado, o metro quadrado. Tá? São os mais utilizados. Esse aqui também é bastante utilizado, mas não como os outros. O centímetro quadrado também é bastante utilizado. Quilômetro quadrado a gente usa, por exemplo, para determinar a região ocupada por uma cidade, ou por um bairro, ou mesmo um parque municipal, estadual, federal, sei lá. O metro quadrado a gente usa para medir a região ocupada pela nossa casa, ou pela nossa sala de aula, pela nossa escola, pela praça, enfim. Tá? Vamos lá. Eu quero passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, ou seja, de uma unidade maior para uma menor. Então, eu vou multiplicar, indo para a direita. Por quanto que eu vou multiplicar? A gente vai contar as casas. Lembrando que são 2 zeros para cada casa, ó. De quilômetro para metro quadrado, 1, 2, 3 casas. Então, por 100, né, 2 zeros, por 10.000, 4 zeros, por 1 milhão, 6 zeros. Ok? 2 para cada casa. Ó. 2, 4, 6.
Olha lá. Tudo bem? Como são 6 algarismos zeros, a vírgula vai ter que andar para a direita 6 vezes. Só que só tem 2 casas decimais. E as outras 4 que faltam? Nós complementamos com 0. Então fica assim. 1, 2, 3, 4 zeros. 2 casas decimais já tinha, 2 algarismos zeros. As 4 que faltavam, complementamos com 0. Logo, 2,57 km² são 2.570.000 metros quadrados. Tudo bem? Agora a gente vai ver um exemplo que a gente precisa caminhar para a esquerda. Ok? Nós vamos passar de decímetro quadrado para metro quadrado. Nós estamos indo de uma unidade menor para uma maior. Estamos indo para a esquerda. Então, nós vamos dividir. E como é uma casa apenas de distância, aqui para cada casa são 2 zeros. Ou seja, para cada casa eu divido por 100, se for para a esquerda, né? Para a direita a gente multiplicar. Tudo bem? Então, aqui nós vamos dividir por 100. Vou botar aqui embaixo para não embolar. 170,3 dividido por, calma aí, deixa eu regular, 100. Olha lá. Tá bom? Bom, se eu estou dividindo, a vírgula vai para a esquerda. Como são 2 algarismos zeros, 2 vezes para a esquerda, 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então vai ficar aqui entre 1 e o 7. 1,703. Vou botar aqui embaixo, ó, igual 1,703 metros quadrados. Metros quadrados. Tudo bem? 170,3 decímetros quadrados é o mesmo que 1,703 metros quadrados. Tudo bem? Na publicação desse vídeo, na página da escola, também vou colocar as páginas da apostila que vocês devem fazer. Tá? Um abraço para vocês, espero que continuem se cuidando e boa sorte.